Web TK Gospel e participe através do nosso WhatsApp 51 997 54 6922. Acompanhe nossa programação baixando o aplicativo Rádio Web TK Gospel na Play Store. Está no ar o programa Papo Teológico com Maicon Oliveira. Muito boa noite, você que está ligadinho na Rádio Web TK Gospel. Seja muito bem-vindo no programa Papo Teológico aqui na Rádio Web TK Gospel, toda segunda-feira, nesse horário, falando sobre a Palavra de Deus. E hoje não estou sozinho aqui, hoje estamos com um time mais reforçado. Semana passada você ouviu entrevista com o Willy Menezes do Missão Portas Abertas, e hoje vamos estar comentando um pouco mais sobre o que foi falado semana passada, porque ontem foi o domingo da Igreja Perseguida, 13 de setembro, mais de 10 mil igrejas em todo o Brasil se reuniram em oração, intercessão pelos nossos irmãos e cristãos perseguidos. Vamos comentar um pouco do porquê, da importância de meditarmos um pouco sobre isso, né? O tema desse ano foi cristãos ex-muçulmanos, né? Então um tema bem importante e poder refletir sobre a perseguição. E temos aí dois testemunhos que nós vamos passar também, que está no canal do Missão Portas Abertas, a gente vai reproduzir aqui. Então antes disso eu queria que o Patrick desse o seu oi, que semana passada ele não estava participando, né? Como foi gravado o programa, ele não estava aqui ao vivo, ele estava com saudade de falar no microfone, né? Então ele não se aguentou de saudade. De quinta-feira ele invadiu o programa do Connect, né? Então, Patrick, dê o seu saudação para toda a galera aí. Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, mais uma vez aqui com mais um Papo Teológico, né? Semana passada, como o Maicon falou, não estava presente, então teve a entrevista com o Willy Menezes. Mas, né, eu invadi o programa de novo na quinta-feira, junto com o pessoal ali do Connect. A gente estava falando ali sobre uns assuntos bem interessantes, né? Se você quiser olhar aí os assuntos que a gente estava falando, tá lá no Facebook. E foi bem top mesmo, né? E agora, mais uma vez, voltando aqui, dessa vez para falar então sobre a Igreja Perseguida, né? Esse ano o tema é os cristãos ex-muçulmanos. É isso aí, né? Agradecendo aqui que a Gabriela já deixou um recadinho aqui no programa, que a Gabriela estava agorinha mesmo, ao vivo aí, falando sobre o seu blog motivacional, falando com as meninas aí, né? Eu tava aqui na mesa, aqui ficando só de cantinho, né? Porque era só mulher falando, eu não ia me meter, né? Mas muito bom programa aí, bacana, que vale não só para as mulheres, né? Mas para todas as idades, para todos os sexos aí, para se motivarmos e saber, como ela falou ali, Deus morreu por nós, Deus entregou seu Filho unigênito, e por que tem tanta gente tirando a vida, né? E principalmente agora que nós vamos comentar, em lugares que as pessoas estão até mesmo morrendo por amor à palavra, né? Então, assim, valorize a liberdade, a vida que Deus deu para você, né? Então valorize, você está vivo porque Deus tem um propósito na sua vida. E falando em motivacional, vamos falar com um cara que tá sempre motivado aqui. Esse aqui tá sempre no 220 aí, Guilherme Amaral. Dê essa saudação pra toda a galera aí. Muito boa noite ao Maicon, boa noite ao Patrick, boa noite aos ouvintes do Papo Teológico, que Deus abençoe aí. Hoje nós estamos de volta, hoje é eu que tô invadindo, né? Na quinta-feira o Patrick invadiu a convites do nosso Connect, e hoje eu vim invadir aqui o Papo Teológico para comentar sobre a Igreja Perseguida, que é um assunto que me chama bastante atenção. A gente aprendeu aí muito já através do Missão Portas Abertas, e vamos comentar hoje sobre os cristãos perseguidos. E então fique com a gente que o papo vai estar bem legal hoje, o programa vai estar bem interessante. Vá participando, mande suas dúvidas que a gente está aqui para respondê-las, né, Maicon? É isso aí, né? Então, antes de começarmos para valer, eu já quero começar o programa aí com um testemunho de uma ex-muçulmana, uma jovem ex-muçulmana
que se converteu ao cristianismo e enfrentou a resistência da família. E se você ouviu semana passada, e a princípio, se você não ouviu o programa segunda-feira passada, você pode ir lá no Facebook procurar no histórico lá para assistir, mas se você não tem o Facebook para ouvir, quarta-feira às 21 horas a gente vai estar aí reprisando novamente essa entrevista. Daqui a pouco você vai ouvir o programa de hoje, vai se sentir aí curioso em saber como é que foi essa conversa. Quarta-feira às 21 horas, fique ligadinho aqui na Rádio Web TK Gospel que vai ser reprisado a entrevista. Então você vai ficar agora com um rápido testemunho aí, já a gente volta aí para comentar e discorrer sobre assuntos nessa noite. Esconder ou assumir a nova identidade em Cristo? Mais que uma decisão de coragem, para os cristãos ex-muçulmanos é uma questão de vida ou morte. Seguir a Jesus é optar por uma história de perseguição e abandono. Em países como a Eritreia, Etiópia e Somália, os cristãos são ameaçados, presos e oprimidos. A perseguição iniciou quando eu e minha esposa começamos a ir para o discipulado na cidade. Nós andávamos 7 horas para chegar à igreja. Meus irmãos escreveram cartas para o governo, nos acusando. A polícia foi até a casa de um dos cristãos que nos treinava. E eles prenderam minhas mãos atrás das minhas costas e começaram a me chamar de louco. Naquele momento, meu coração estava dividido. Eles estavam me batendo, me insultando, e eu comecei a duvidar. Eu comecei a pensar em voltar atrás, voltar ao Islã. Mas eu podia sentir fisicamente em meu corpo que aquilo me faria mal e que só voltava a me sentir bem quando confessava Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. E foi isso que aconteceu. Um dos maiores desafios para os cristãos, nesse contexto, é permanecerem firmes, sabendo que as pessoas mais próximas deles virarão as costas por causa da nova fé e não farão mais parte de suas vidas. Eu perdi muitas coisas. Fui preso e apanhei. Minha esposa me deixou e levou meu filho. Perdi minhas posses e muitos perseguidores ainda estão à minha volta. Jesus foi humilhado. Ele foi abatido, crucificado por causa do pecado. E eu fico pensando, por que isso aconteceu com Jesus? Por minha causa, por você, nossas iniquidades. Ele não é pecador, mas morreu por isso. Então eu entendo que, por causa do amor de Jesus, eu preciso enfrentar a perseguição. A perseguição passada, a perseguição futura, me traz alegria hoje. Porque isso acontece comigo hoje, por causa de Jesus Cristo, minha salvação, minha escolha. Nossos irmãos e irmãs do Chifre da África precisam de nossas orações para continuarem sendo luz nos lugares mais fechados ao Evangelho. No dia 7 de junho, uniremos nossas vozes em um só clamor pelos cristãos ex-muçulmanos no Domingo da Igreja Perseguida. Inscreva-se e participe. www. É isso aí, você ouviu um testemunho de eu falei uma jovem, na verdade é um ex-muçulmano, até tem um da jovem, mas vai ficar pro final. É um ex-muçulmano que perdeu ali a família, perdeu as posses. E se você ver o vídeo no canal do Missão Portas Abertas, você vai ver que é um senhor bem simples, bem humilde. E o Domingo da Igreja Perseguida era para ter sido dia 7 de junho, mas em função da pandemia ele acabou sendo transferido aí para o dia 13, que na verdade nada mais é que uma data simbólica para lembrarmos disso, né? E Patrick, eu quero agora ouvir a tua opinião aí.
Pra ti, o que te fez refletir, né, sobre essa questão aí, falando aí, ouvindo a entrevista do Willi semana passada, sobre o que foi comentado durante a semana, essa questão da realidade, que para nós, talvez para muitos, é tão desconhecida, né, que já que vivemos um país tão livre, onde é tão natural nós estarmos às vezes na rua, com sons altos, com músicas aí nas mídias sociais, numa rádio, em lugares onde é tão difícil conseguir falar o nome do Senhor, e no caso os muçulmanos que, quando o evangelho entra no coração deles, é muito difícil tu conseguir sair, daqui a pouco tendo que enfrentar todo o abandono, né, da própria família, né? Imagine você, por causa de Cristo, a sua própria família, aqueles que te criaram, simplesmente viram as costas para você. Pois é, né, Michael? Essa questão aí dos ex-muçulmanos que se convertem e depois são abandonados pela família, são rejeitados pela sociedade, é algo bem chocante para nós que vivemos aqui no Ocidente, né? E nós aqui que temos, como tu falou, essa grande liberdade religiosa, é algo que é de outro mundo, né? Que para nós parece surreal, é mentira, é o que parece, né? Mas é bem real, né? A realidade deles é bem difícil, né? É difícil manter a fé sob as circunstâncias de perseguição, né, de rejeito na sociedade e muitas vezes sem ninguém ali para dar um apoio, né, algum tipo de líder, porque geralmente, né, os primeiros a serem presos ou a serem mortos são justamente os líderes, né, dessas igrejas. Eu acho que o maior exemplo que eles dão para nós, assim, é a confiança enorme que eles têm, né, em Deus, porque mesmo em frente ao confronto com o pecado e a perseguição, né, que para nós aqui já lutar contra o pecado já é bem difícil, se não quase impossível, né, só pela graça de Deus, mas além do pecado eles também têm que aguentar a perseguição, e para mim isso eu não sei se eu conseguiria, eu não sei se eu não desistiria, não sei se eu não deixaria tudo para trás, não sei se eu não negaria a Cristo como Paulo fez, Pedro, e eu não sei, eu realmente fico impressionado, né, com a fé dos ex-muçulmanos, de cristãos de outros países que são perseguidos, porque é preciso muita fé mesmo para aguentar tanta perseguição e tanta luta, né? É isso aí, Guilherme. Tu aí nessas tuas análises aí, tu também acompanhou bastante toda a questão, ouviu aí qual foi as tuas conclusões aí depois dessa semana aí sobre a igreja perseguida? Cara, é bem complicado, e uma coisa que eu digo, a gente às vezes não dá valor para aquilo que a gente tem, né? A gente vivendo numa situação tão fácil quando a gente vive, a gente estando num ambiente tão fácil, que às vezes viver na igreja tem tudo livre, como o Michael falou, o Brasil hoje é um país bastante livre, que não tem nenhum tipo de perseguição contra os cristãos. Então a gente acaba acostumando e ver essa realidade dos irmãos lá desses países muçulmanos, desses países onde há perseguição, é bem importante para que a gente possa também entender o quão o Evangelho de Cristo é importante, né? O quanto eles amam, o quanto eles confiam em Deus e na promessa que está na Bíblia de que eles iriam sofrer, mas quando eles estivessem sofrendo, eles estariam sofrendo por Cristo, por amor ao Evangelho, e isso seria o sinal de que eles teriam o Espírito Santo. Então, tipo, é uma fé tão grande e que nos dá exemplos, né? A gente tem que pegar isso como exemplo para a nossa vida, o quanto a gente está reclamando às vezes à toa, o quanto a gente está murmurando às vezes à toa, quem sabe porque, um irmão fez uma coisa que eu não gostei, e o irmãozinho falou que eu não gostei, mas gente, isso é mínimo. Tem gente neste momento, pode ser não, quase com certeza alguém está morrendo pelo Evangelho neste momento. Pensa só se algum familiar seu neste momento fosse morto pelo Evangelho. É algo surreal da gente imaginar, mas é algo que a gente tem que pensar, porque infelizmente esses irmãos lá passam por isso em diversos países, e não é algo de antigamente, de 50 anos atrás, não é algo que acontece hoje, que aconteceu ontem, que vai acontecer amanhã, que são esses cristãos perseguidos. Então nós temos que primeiro olhar para como está a nossa fé e como nós estamos sendo como cristãos, e também dedicar nossa oração a eles, que com certeza é bem importante, né, Michael? É isso aí, né? A grande lição que a gente vê ali
é essa persistência, essa convicção, porque como na entrevista o William Menezes muito bem pontuou, né, quando os novos cristãos eles estão sendo perseguidos, eles olham essa perseguição, eles olham para a Bíblia e encontram o respaldo disso, porque foi justamente o que Cristo falou aqui. Primeiramente o mundo me odiou, e se me odiou, odiarão vocês também. Me perseguiram e vão perseguir vocês. Aliás, Jesus Cristo já foi perseguido desde criança, né? Quando tinha com menos de 2 anos, o Herodes já mandou fazer uma perseguição porque queria matar os bebês, porque já queria tentar achar aquele que seria o Messias. Então, Jesus Cristo, desde que nasceu, já enfrenta a oposição e a perseguição. E em qualquer contexto ela sempre é muito severa, há vários motivos das perseguições, mas numa lista de 50 países no mundo onde há perseguição extrema, né, a grande maioria deles, o motivo justamente são países que têm a predominância da religião muçulmana. Né? E eu sei que o Patrick é um cara que gosta muito de pesquisar sobre a questão muçulmana, e gosta já leu tudo ao Corão, parece também. Não, né? nem perto. Já citei, nosso amigo Teófilo leu todos os pontos. É o nosso amigo Teófilo. Teófilo. Né? Não é nem mais o teólogo, né? O Teófilo. Então, Patrick, dá um panorama aí pra quem tá escutando, daqui a pouco não conhece, o que é o muçulmano e por que, de certa forma, é tão complicado quando um cristão muçulmano, para qualquer local do mundo, ele geralmente é complicado, mas dentro do muçulmano, por que às vezes é tão complicado alguém que se converte e enfrenta tanta oposição? Pois é, né, Maicon? A questão de muçulmanos que se voltam para o cristianismo, né, e abandonam a religião islâmica é bem complicada, porque o Alcorão ordena a perseguição desses cristãos, né? Tá escrito lá no Alcorão que qualquer um que deixe a religião islâmica tem que ser decapitado, tem que ser morto, né? Então é bem difícil, esses países islâmicos seguem bem à risca mesmo ao Corão, né? E tem essa complicação aí de que se tu deixar a religião islâmica, se tu não se mudar para outro país, já corre risco de tu morrer. Até em países que não são predominantemente muçulmanos, mas tem alguma influência muçulmana, né? Alguns milhares, ainda assim corre o risco da pessoa ser linchada e ser morta por deixar de seguir o Islã. E ainda por cima, né, além de ser rejeitada pela sociedade, né. Então essa questão do Islã é bem complicada. E nós como cristãos, né, muitas vezes não, né, aqui no Brasil não acontece muito isso, mas no exterior, né, lá para os Estados Unidos, para a Europa, principalmente no Oriente Médio, tem muitos muçulmanos. Então, se a gente quiser pregar o evangelho para esses muçulmanos, a gente tem que ter pelo menos um mínimo de conhecimento sobre o que eles pregam, né? Sobre qual é a doutrina deles, o que eles pregam sobre o cristianismo, né? Como a gente sabe, o Jesus também está presente no Islã, mas será que é o mesmo Jesus que está no cristianismo? O que os muçulmanos acham dos cristãos, de outras religiões. Então é muito importante a gente saber realmente, se por acaso a gente encontrar com um muçulmano, a gente saber o que a gente está dizendo e não falar besteira, né? É isso aí, se você daqui a pouco tem o desejo de ir para o Oriente Médio lá e fazer missões, e não só no muçulmano, se você qualquer local que você deseja fazer missões, né, e pregar o evangelho, o primeiro passo é você conhecer a cultura local, e não é diferente em relação ao muçulmano, né? Se você quiser um dia Deus lhe chamar para ir a essa árdua, mas, né, como é que é a palavra agora me fugiu? Quer dizer, fugiu o termo que eu quero dizer, mas se você quiser ir nessa missão, nessa nobre missão, né, de pregar a palavra sobre o muçulmano, você vai ter que conhecer um pouco a cultura para você conseguir interagir, né? E aqui pelo site do Missão Portas Abertas, né, uma matéria diz quais são as injustiças que os cristãos ex-muçulmanos enfrentam, né? Uma delas é de serem acusados falsamente, o que pode levar à perda do emprego, por exemplo. Assim diz a matéria, se você já foi falsamente acusado de algo, sabe os sentimentos negativos que isso provoca. Foi essa injustiça que Mercy, de 24 anos, enfrentou só por ter se convertido a Cristo. Quando o chefe dela descobriu que ela havia abandonado o islamismo para se tornar uma seguidora de Jesus,
ele a acusou de roubo e reduziu o salário dela a 1/6 do que era. Isso aconteceu em Lamu, uma das ilhas da costa oriental da África, região mais conhecida como Costa Swahili, formada por várias ilhas como Lamu, Mombasa e Zanzibar, ou seja, regiões bem desconhecidas que eu realmente não conhecia. A região é um lugar de beleza espetacular e oferece alguns dos destinos de férias mais exóticos do mundo. Esses lugares incomuns oferecem ao viajante paisagens notáveis, ricas experiências culturais e comida exótica, mas para os cristãos locais, que são minoria neste paraíso, os arredores podem ser bastante hostis. Os muçulmanos sonham em transformar a região no sultanato que já se foi. Séculos atrás, os comerciantes muçulmanos navegavam nesses mares e levaram para lá escravos, especiarias, a língua árabe e a religião islâmica. A visão agora é estabelecer um estado controlado pelo Sharia, conjunto de leis islâmicas, que comece na Somália e vá até o sul, chegando à província de Sofala e em Moçambique. Ou seja, Moçambique é uma região, né, Guilherme, que até um missionário aqui da Quadrangular e vários fazem bastante missões lá, né, até porque é um país de língua portuguesa. Sim, também. Ele é mais fácil de interagir, de interagir com o público, e tem trabalhos muito bonitos lá. Até o Rafael Stum, que hoje tem um ministério lá em Canoas, ele passou um tempo lá em Moçambique, ele e a esposa. Tem histórias muito legais referentes ao ministério aí, e é bem legal acompanhar. E nessas regiões da África também, né? Muitos países de de origem africana têm também a cultura em português, né, Michael? Isso, então tu vê, e os muçulmanos já estão com objetivos de daqui a pouco tentar entrar nessa região também. Imagina a resistência que vai ter os missionários que estão lá, né? E a matéria aqui continua, que a região seria desprovida de qualquer infiel, ou seja, de influência cristã, até o dia em que levantarem uma bandeira oficial sobre seu sultanato. Conhece esse termo, Patrick? Sultanato? Sim, conheço. Explica pra nós aí então. Sultanato é o Estado Islâmico, né, que é governado por um sultão, né? Desde o começo da história islâmica, né? O primeiro sultão depois de Maomé ali, que foi, se eu não me engano, o sogro dele. Sogro ou cunhado dele, uma coisa assim, e é liderado pelo sultão, né? E também tem outros termos, como califado, né? Que ele é liderado por um califa. Então, são termos que designam um Estado islâmico, não o Estado Islâmico necessariamente. Não necessariamente o grupo terrorista, sim, mas sim o Estado Islâmico país. E muitos muçulmanos dessas costas já vivem como se isso já tivesse acontecido, ou seja, vão se tomando conta mesmo antes de oficialmente serem, né? E a vida é extremamente difícil para os cristãos que vivem lá. Em outras áreas do longo da costa Swahili, do Quênia e da Tanzânia, a fronteira do Somália com Quênia, é tão volátil que tem sido fácil para os extremistas cruzarem para esta área e atacar os cristãos. Em 2014, uma série de ataques nessa grande região deixou 88 cristãos mortos. Um cristão descreveu aqueles dias como caminhando com a morte. Nesse contexto, existe uma comunidade cristã que está constantemente sob pressão para se converter novamente ao Islã e ser recompensado com aceitação social e inclusão econômica. Esses cristãos provavelmente não se descreverão como uma expressão ousada ou vibrante no corpo de Cristo, mas eles estão lá, silenciosamente, resplandecendo a luz de Cristo em meio à escuridão, entre outras pessoas que os consideram como inimigos, sabendo que a maioria dos frutos do seu trabalho só serão revelados na eternidade. Então olha só que interessante, né? A questão toda deles se tornarem cristãos, né, vai justamente ao contrário do que hoje em dia muitas vezes nós aqui buscamos ao aceitar Cristo. Ou seja, aquela moça ali, ela teve o salário reduzido, né, foi acusada injustamente, até mesmo perde o emprego, perde as posses, como aquele próprio testemunho inicial. E hoje a gente acaba usando Cristo para nos promover, e como estamos num país, e obviamente Cristo é misericordioso, ele muitas vezes nos dá a chance de crescer, mas não é essa a essência, né? Em muitos lugares, o converter-se a Cristo ou aceitar o cristianismo, a recompensa é justamente ao contrário do que muitos hoje buscam, né, quando vêm para uma igreja ou quando vêm para Cristo, que é uma recompensa daqui a pouco de um bem-estar. Então isso é para nos refletirmos se que tipo de cristianismo a gente segue, como a gente já falou, acho no último retrasado, né, sobre a questão de quando Jesus pregava, as pessoas queriam, daqui a pouco era só o pão, só a multiplicação, e não.
Cristo ele nos veio dar salvação. E aquele testemunho que você ouviu no início, que ele falou justamente, quando ele apanhava, quando ele estava ali apanhando, sofrendo, ele pensava realmente em voltar atrás, mas ele se lembrava. Olha o que Jesus passou. Olha o que ele passou naquela cruz. Ele não era culpado, ele não tinha culpa, mas ele levou as nossas culpas, ele levou as nossas iniquidades. Então sim, eu preciso aguentar a perseguição que tanto que eu enfrentei, a que eu enfrento e que eu venho enfrentar. Então essa é uma grande lição dos cristãos que estão perseguidos, além de merecer a nossa intercessão, de nos fazer muitas vezes nos constranger em ver a fé que eles têm e que muitas vezes com situações tão toscas, né, tão banais, como o Guilherme às vezes falou ali antes, a gente pega e olha para trás. Então a pergunta é, por que você segue a Cristo? Qual é a motivação que faz você ser um cristão e servir a Cristo? Será que é por aquilo que Deus te deu? Ou realmente é por entender que Ele te salvou de um estado de pecado a qual você precisa? Então pense sempre quando você estiver em situações que muitos cristãos estão perdendo tudo por causa de Cristo. E muitas vezes, para a gente perder alguma coisa, a gente acaba abandonando Cristo. Guilherme, pegando um gancho até com o programa que tu fez quinta-feira aí para quem escutou, né, e a gente comentou e é bacana porque embora a gente ainda, né, não enfrente uma perseguição aqui, a gente muitas vezes encara uma dificuldade, muitas vezes por declarar ser cristão, e já que nós estamos entre jovens aqui, né, até a questão sobre os jovens, a dificuldade de muitas vezes o jovem nessa início da caminhada cristã, ele muitas vezes desistir por justamente, às vezes, talvez falta de convicção naquilo que ele crê. É isso aí, não, e a gente comentou um pouco sobre a dificuldade, às vezes, no período escolar, né, que muitos amigos, entre aspas, né, acabam zoando, brincando, tirando sarro pelos jovens ser cristãos, e uma questão que até a Cássia levantou, a gente fez um questionamento bem amplo sobre ela, foi como a gente via a questão de ser jovem e aguentar não, mas passar por essas perseguições que, claro, a nosso nível nem se compara com as perseguições que os irmãos passam lá no Oriente Médio, nos países que tem perseguição, mas às vezes ela é bem feroz referente a hábitos de colégio, porque nessa época o pessoal mais jovem, da idade do Patrick, da Ana que estava aqui, da Amanda que estava aqui antes, a Gabriela também, eles já estão acostumados a ir festas, e fazer coisas que a gente acaba não fazendo por convicção nossa. E aí a gente acaba, eu passei na minha época de colégio também, mas não tanto, mas hoje em dia se passa bastante a questão da perseguição, né? A gente tratou um pouco sobre isso, falou também sobre o papel do jovem no dia de hoje, e nós como jovens aqui no Brasil, a gente hoje tem uma vida muito fácil, Michael. A gente citou, acho que não sei se tu vai falar nisso mais pra frente, mas a gente citou sobre a questão da igreja até aqui no Brasil anteriormente, há um tempo atrás, né, aqui mesmo em Itaquari, e a história de muitas igrejas aqui em Itaquari foi marcada por perseguições, né? Muitos pastores, líderes religiosos presos pelo evangelho, presos em questão de pregar a palavra, cultos sendo interrompidos, pessoas sendo presas por causa do evangelho, né? Porque seguiam a Jesus, porque faziam os cultos. E hoje ser cristão, infelizmente, está muito fácil, né? A gente hoje é até moda ser cristão. O jogador fala lá, o glória a Deus, I belong to Jesus, 100% Jesus. Tipo, hoje ser cristão até dá ibope, mas a gente tem que olhar também para aquilo que muitas pessoas sofreram por caminho que foi trilhado até hoje, para que hoje o evangelho fosse pregado de forma livre aqui no Brasil, e também olhar para aquela realidade lá de fora, né, Michael? Porque eu sempre vou citar essa frase, vai ficar até repetitivo aqui, mas a gente precisa entender a dor dos irmãos lá fora pra gente ver o quão privilegiado a gente é, né? Deus nos deu um privilégio enorme de ter liberdade, ser livres para ter uma rádio web, quem sabe, como a nossa, que nós estamos aqui sempre levando a palavra, fazer um culto, uma juventude às vezes na rua, passar na rua tocando uma música evangélica e não ser atacado, às vezes, por embora as pessoas às vezes riam, tirem sarro, mas isso nem se chega perto do ponto de alguém invadir uma igreja, às vezes uma caverna escondido, armado, e matar diversas pessoas por elas estarem falando de Jesus, né, Michael? Imagina estar no meio do seu culto lá, no bem bom, e chegar alguém metralhando no meio da sua igreja, atirando fogo, né, justamente pelo ódio. E não só pelo olhar para os cristãos e ver o privilégio que nós temos, mas também o quão mais cobrado nós seremos, né? Na entrevista o William Menezes citou a Ellen
Berang, se eu não me engano o nome dela, que foi que a Fernanda Brum, inclusive, trouxe ela aqui no Brasil, lá no início dos anos 2010, onde ela ficou presa por muitos meses em um container na Eritreia. E ela era uma cantora, e justamente pelas suas músicas, ela foi presa. E ela disse que se ela cantou enquanto estava presa, o que ela não pode fazer agora, enquanto está livre, né? Então, assim, como é que nós temos usado a nossa liberdade para falar de Cristo? Será que nos acolhemos e nos acomodamos por tão pouca coisa? Né? E como a gente falava no sábado para os jovens, Jesus falou que bem-aventurados sois vós que serão perseguidos por causa da justiça. Pedro, lá em Atos, quando ele apanhou, ele foi açoitado, a Bíblia fala que ele saiu feliz, se regozijando por ser digno de ser perseguido por causa de Cristo. Então, se você, jovem, ou se você que está escutando, se porventura alguém vier a te desafiar, alguém vier a te zombar por causa da sua fé, se regozije, comemore, porque não é por causa de você, é por causa de Cristo. Porque falar em Deus é muito fácil hoje. Hoje qualquer um, Deus ama vocês, é Deus, né? O Deus fica muito genérico, pode ser o Deus de... Cada um tem o seu Deus. É muito popular hoje em dia, né? Cada um tem seu Deus, vamos falar assim, todos os caminhos levam a Deus, né? O Deus do mando é um, o Deus lá do muçulmano é o Alá, o Deus do hinduísmo lá é sei lá quem, né, Deus? Agora, quando a gente vai pregar Jesus Cristo, aí a gente mostra quem a gente está falando, e aí o cerco se fecha, porque aí Jesus Cristo só tem um. E quando a gente fala que Jesus Cristo, ele é Deus, aí fecha mais ainda. E quando a gente fala que Jesus Cristo é o único Deus, aí ferrou. Porque essa é a grande questão da perseguição. A questão da perseguição é porque, por exemplo, por exemplo a Índia, né? Eu tô dando palpite que talvez o ano que vem o tema do Missão Portas Abertas vão ser cristãos indianos. Porque eu tenho falado muito sobre o grande problema na Índia da perseguição cristã. E na Índia todo mundo sabe que lá até vaca é Deus. A vaca não pode virar assado. Lá o que mais tem é deuses lá na Índia. Tudo. A vaca não pode virar churrasco. Não existe churrasco na Índia. Não existe churrasco na Índia. Lá tudo é Deus, o sapo é Deus, a água é Deus. Então, teoricamente, você se eu vou apresentar Jesus como Deus, é mais um Deus, né? Por que eu vou encontrar... Deus, menos Deus. Qual é o problema de eu dizer que Jesus... Vem pra nossa turma aí, se junta a nós aí, mais um Deus aí. A partir do momento Só que Jesus falou que ele é o único Deus. E a pregação é que Cristo é o único Deus. E aí que o problema pega. No Império Romano é a mesma coisa. O Império Romano até ele nunca foi um opressor de querer proibir as religiões. Eles tinham vários deuses, só que ninguém pregava Cristo como apenas mais um Deus, mas como sendo o único Deus. E esse é o problema, e é isso, por isso que nós cristãos vamos sempre enfrentar perseguição. Porque Deus, primeiro mandamento lá do Êxodo, Deus não divide a glória dele com ninguém. Não se deve ser adorado nenhum outro Deus, porque Ele é o único Deus verdadeiro manifestado em Cristo Jesus. E é por causa disso que nós somos perseguidos, por dizer que Jesus Cristo, Ele é o único e verdadeiro Deus e é o único caminho que leva realmente à vida eterna. É único, né? E aí que está o problema, que não é apenas ele não aceita ter mais alguém na turma dele. Ele é o único Deus, né, Patrick? Pois é, né, Michael? E o parêntese que eu queria levantar aqui, né? Tu falou do Império Romano, e realmente o Império Romano ele era um país religiosamente liberal, né? Uma nação liberal na questão de religião, né? Todos os povos podiam adorar seus deuses desde que adorassem os deuses romanos, né? Mas a questão é que mesmo sendo tão liberal, né? Permitindo coisas como homossexualidade, os pagãos eles geralmente não tratavam bem as mulheres, não tratavam bem os pobres, não se davam bem com a suposta escória da sociedade, né? Já os cristãos, que eram muito mais rígidos, né? Que diziam que só havia um Deus, que se importavam com os pobres, se importavam com as mulheres, se importavam com os rejeitados da sociedade. Então, é um pouco irônico, né? Porque o mais liberal se tornou... é também o mais rígido, e o mais rígido é também o que mais se importa ali, né? O que mais cuida. Então, pra mim, é bem irônico, né? Até porque o mundo que nós vivemos hoje tá regredindo a essa ideia de liberalismo, né? De permitir vários quesitos aí, né? Que a Bíblia é bem explícita que não seria lícito, então... nós estamos regredindo nesse Ótimo quesito. tema aí que ainda esse ano eu quero abordar, que é sobre a teologia liberal.
que para mim particularmente, né, ali até como cuidando dos jovens, para mim é o grande vilão, o qual eu tenho, de certa forma, indiretamente sempre combater. A gente vai fazer ainda um programa falando sobre o que é essa teologia liberal aí, que muita coisa estranha aparece, né? Vamos estudar aí, trazer para você entender, para você saber identificar, quando aparecer, até porque hoje, como aqui no Brasil, justamente por ser livre a pregação, aparece muita gente pregando, muita gente, né, com voz na internet. Não quer dizer que só porque a pessoa daqui a pouco é um ilustre desconhecido, ele é menor, mas a atenção de saber quem você está ouvindo e que tipo de teologia está sendo pregada faz muito importante. E a teologia liberal é um dos grandes, ainda que ela foi mais forte no passado, mas tem muitos requisitos ainda, como diz os órfãos ali ainda, dessa teologia, que de certa forma indiretamente estão impregnando e estão levando muita gente para o inferno por causa disso aí. Então é um programa que a gente quer fazer sobre essa teologia liberal aí que o Patrick mencionou. E Guilherme, tu tinha uma coisa para colocar aí? Eu tenho que aqui, enquanto o Michael falava, eu fui no site do Missão Portas Abertas e eu tô vendo aqui a lista mundial que eles publicam todo ano referente à perseguição. A gente citou muito a países do Oriente Médio, e eu me surpreendi aqui. Tem um país na América Latina aqui. Na 46ª posição tem um país da América Latina. Vou até conferir se tá certo o que eu tô falando aqui. Se eu não me engano, é a Colômbia. 41ª posição é a Colômbia. País aqui no ladinho, na praticamente. América Latina, com perseguição de antagonismo étnico. Acho que o Marco vai saber explicar melhor o que é isso. Ali tem muita questão das antigas Farc ali, né, que tem essa pressão toda. E o Willy Menezes, ele comentou, isso foi... Desculpa, não foi o Willy Menezes, foi o secretário-geral do Missão Portas Abertas, numa outra entrevista que eu vi, que ele falou que muitas dessas perseguições, por exemplo, na Índia, própria Colômbia, elas não se dão muitas vezes nos grandes centros urbanos. Ali, aparentemente, a coisa funciona. Mas, e o Missão Portas Abertas em si, essa grande mérito, né, que ele não vai apenas no grande centro, mas ele vai às vezes nas periferias, às vezes nas vilas, e é lá na Colômbia que eles identificam, às vezes afastado da grande cidade, a perseguição e a dificuldade que estão sendo presos por causa de confessar a Cristo. Então, sim, aqui na Colômbia aqui nós temos, teve um ano que eu lembro que foi o ano da Copa do Mundo aqui no Brasil, o México estava na lista também. A lista de 2017, Michael, eu tô aqui com a lista também de 2017. México, Cuba também já apareceu na lista aqui na... Colômbia era o país número 50 e o México era o país número 41. México, Colômbia, Cuba já apareceram aqui da América Latina, né? Então, assim... Não estamos muito longe dessa realidade. Ela é um pouco mais difícil para a nossa estrutura política toda aqui. Ela dificulta um pouco isso aí, mas é aquilo que eu sempre falo, né? Ninguém consegue garantir daqui a 10 anos estaremos aqui nessa liberdade, estarmos numa rádio. Na China, inclusive, que também tá no vê que lista tá a China aí, ela tá indo, acho, lá nos tops lá de cima. Na China, que a perseguição ela é mais comunista ali. A China hoje é o país número 23. 23, Ela tem uma perseguição um pouco diferente, que ela é uma perseguição controlada. Não é uma perseguição contra os cristãos em si, mas os cultos religiosos lá são supervisionados pelos governos. Então tu pode ter uma igreja lá, pode haver um culto, mas a pregação, o conteúdo dele é controlado. E esse é tranquilo. Agora, onde tem a perseguição é naquelas comunidades onde o evangelho é pregado mais de forma genuína, e lá a perseguição. E uma coisa muito curiosa, muito interessante que eu fiquei sabendo com Missão Portas Abertas é que com a pandemia lá na China e os cultos sendo feitos online, muitos mais cristãos começaram a se envolver na igreja. Porque e o governo... A modificação, né? E o governo viu isso aí e começou a controlar, inclusive, a internet para controlar esses cultos online. Porque, na verdade, esses países como a Coreia do Sul, a Coreia do China, Norte. Coreia do Norte e a China, são países de governos comunistas. E eles também controlam, além do cristianismo, tem o controle da população, controle de tráfego de dados, controle de estatais. É uma característica já desse tipo de governo. Exatamente. A gente não está aqui fazendo nenhum juízo de valor ao governo. Mas é a realidade. Claro. A gente está falando que é a realidade com base no que a gente vê nos países que tem governo comunista e pró-comunista. O comunista raiz, né? Os comunistas Nutella Não, os comunistas aqui... Na essência. Controle da mídia, o controle das empresas estatais, empresas de cunho privado também passam pelo governo. E claro que o cristianismo não é diferente. Depois até, Marcos, se quiser, a gente pode citar aqui um top 5, um top 10 da lista. A gente faz um top 10 mas no final depois. A gente faz, daí eu tenho aqui também a lista atualizada de 2017, pra gente fazer também um comparativo, se quiser, no final a gente cita isso. Na entrevista o Willy Menezes até falou essa diferença, né, que são como os muçulmanos têm uma perseguição mais étnica, né, mais cultural, enquanto na China, Coreia do Norte, que está no top desde
de muito tempo, é uma perseguição mais política, né? Até porque a Coreia do Norte é um país totalmente atípico, né? Porque lá ninguém sabe o que acontece lá dentro, né? A Coreia do Norte é um país super fechado, tanto que até durante a pandemia, os números da Coreia do Norte até hoje são desconhecidos, É né? algo surreal A que Coreia do acontece naquele Norte, país. até o momento, no mapa mundial da Universidade de John Hopkins, ela divulgou somente um caso. Enquanto o mundo inteiro tá num surto enorme, a Coreia do Norte nesse momento tem apenas um caso de coronavírus. Patrick, tu acha que queria falar ali? Pois é, né, Michael? A questão é que eu acho interessante porque a China, ela, como vocês falaram ali, ela é um país, sim, que politicamente persegue os cristãos, vários cristãos, né, o governo pró-comunista. E o mais interessante é que a igreja chinesa, o cristianismo na China, é uma das igrejas que mais cresce no mundo, né? Ela cresce nessa... Um dos maiores templos Nesses mundiais, se eu não me Não, engano. não, na verdade, o crescimento da igreja cristã no país perseguido, ela tem crescido, porque isso é o grande, Dilema, assim, né? a obra de Deus, assim, né, porque eles perseguem, mas mesmo escondido em cavernas, o Missão Portas Abertas vai vendo que os cristãos continuam crescendo e cada vez mais crescendo, né, Mas isso daí eles acho não que conseguem entra, pedir. Michael, a questão que a gente conversou, até te citei na geração forte que a gente teve no sábado conversando sobre isso, a questão da promessa, né? Porque eles estão vendo que aquilo que está na Bíblia está se cumprindo na vida deles, então eles veem isso não como perseguição, mas sim como um cumprimento da promessa naquilo que Jesus e os apóstolos disseram que iria acontecer. A gente citou lá que Pedro, na sua carta, diz, olha, quando vier a perseguição, não fique achando como algo incrível, algo supremo. Não, é isso que vai acontecer mesmo, né? A gente que não está sendo perseguido tem meio que se questionar. Já é natural, é isso. Mas realmente, Patrick, a igreja da China ela tem, de certa forma, um crescimento muito até exponencial. Mas... Pois é, né? Eu tava vendo até os testemunhos de alguns chineses que tinham se convertido e o principal motivo deles terem se convertido é porque viram milagres, né? Porque eles dizem que viram um cara ser curado, ou porque dizem que, sei lá, um cara lá transformou água em vinho. Não, claro que não, né? Mas é um exemplo, né? Os sinais. Os sinais, exatamente. É que Então... é que eu acho que a cultura muito daqui é aquele, eu vou ver, depois eu vou crer. Então, aqui o pessoal precisa, eu preciso ver, será que acontece alguma coisa? E lá a gente vê que o amor já é suficiente, o amor a Cristo, a palavra já é suficiente. Claro que a gente crê, a gente sabe que tem milagres, tem maravilhas lá. Isso aí é um outro programa que dá sobre a questão dos sinais. Eles continuam, por que diminuíram, por que nós não vemos quase. É um outro programa que dá tempo pra fazer um debate bacana. Isso acho que não é um principal ponto pra eles, né, Maicon? Isso não é... Não, há milagres, mas às vezes, como a gente falou... Os milagres são reforços, né? Mas os eles reforços, não são... mas não é por causa disso, né? Até porque a gente vê ali que eles creem... Claro, a gente entende o agir de Deus, porque a gente vê, assim, histórias de muçulmanos que se converteram, que muitas vezes tiveram visitas, às vezes, sobrenaturais, né? De sonhos. Então, assim, Deus também, ele age... Quando Deus escolhe alguém e vai chamar alguém, aí não interessa, nem que ele tem que levar lá no inferno, no céu pra mostrar, né? Mas sim, Deus age nesses lugares com situações realmente sobre... O próprio dom de línguas estranhas nesses lugares são muito manifestados, né? Fugindo um pouco da perseguição, mas eu peguei ali um testemunho de um irmão ali de um canal do YouTube, Escola do Discípulo, que até a gente usou muito esse material para os primeiros programas. Ele falava que ele estava no Nepal com um intérprete, tradutor lá, pregando para uma senhora numa casa lá, e a mulher fazendo a tradução, e teve um momento que a intérprete teve que sair e ficar os dois ali com a senhora, e um olhou pro outro e, vamos orar por ela mesmo, orar, Deus está entendendo o que a gente está falando. E eles começaram a orar, e quando eles terminaram a oração, a intérprete chegou e a mulher estava chorando. E a intérprete disse para eles, olhou para ela assim na língua, né, tu entendeu o que eles falaram? Ela, sim, né? Eles falaram isso, falaram sobre o amor de Cristo, oraram que abençoar pela minha vida, né, e oraram pela minha vida. E os dois meio que se olhando, né, porque não estavam entendendo o que o intérprete estava falando, e o intérprete começou a chorar também. E aí explicou para eles que toda oração que eles fizeram em português, né, a senhora entendeu na língua nativa dela. Né, e o cara disse que foi a maior experiência que ele experimentou, que ali se cumpriu Atos 2, né, quando os apóstolos falavam das maravilhas de Deus e cada um entendia na sua própria língua. Então esses sinais, sim, é que às vezes a gente quer os sinais de Deus aqui para nosso ego, né? Pra gente quer o show, né? A gente quer fazer o show.
E Deus não deu sinais para fazer show, Deus deu sinais para realmente agir na vida das pessoas. E talvez os sinais hoje não acontecem porque a gente busca eles muito para nos promover e não para realmente um coração genuíno de abençoar alguém. Mas esse é tema do próximo programa, que senão a gente Isso vai aí começar dá a um falar outro- e aí já dá um aí outro vão perder o tema aí, programa. dá A outro questão, tema. né, Michael, só pra abrir um parêntese aqui, é que... Rapaz, mesmo depois tem que- que começar a fechar esses parênteses. Rapaz, a aí gente que vai tá sabendo. abrindo um monte de parênteses, depois a gente só vai fechando. Pois é, né? Então, Dinamismo. a questão é que, mesmo que acontecessem vários sinais, no passado aconteceram vários sinais, não significa que as pessoas acreditariam, né? Porque o maior sinal de todos, que é a criação, já aconteceu, e as pessoas mesmo assim não acreditam. Jesus fez sinais na cara de todos os judeus isso aí lá e eles questionavam Jesus sobre os milagres, né? Porque, por exemplo, Jesus curava no sábado e os caras enchendo o saco. Não, por que tu cura no sábado? Por que o cara tá caminhando no sábado? Eles não disseram que Jesus não fez, eles Eles questionaram por que ele fez no sábado. E ainda assim não creram, né? Há 2 programas atrás a gente falou sobre o pessoal lá do pão lá e eles queriam mais sinais e mais sinais. Jesus multiplicou os pães, cara. Então, assim, ó, pra quem realmente o Espírito Santo toca, os sinais apenas confirmam, eles não fazem você crer, eles simplesmente creem. E esses irmãos perseguidos, eles por muito menos se entregam a Cristo. E nós, muitas vezes, tanta coisa que a gente já viu, Deus faz, a gente tá sempre duvidando, né? Mas é isso aí, a gente vai com um intervalo comercial agora, faturar um pouquinho. Os parênteses fecharam. Os parênteses fecharam. Parênteses. Né? E ao terminar o comercial, a gente vai com mais um testemunho de uma jovem agora e retornamos aí no último bloco do programa. Fique ligado na minha, na sua, na nossa Rádio Web TK Gospel e participe através do nosso WhatsApp 51 997 54 6922. Criative Agropet. Trabalhamos com uma ampla linha de produtos para melhor atendê-los. Rações, aquarismo, mudas de hortaliça, floricultura, artigos caça e pesca, venda de animais, ferragem e banho e tosa. Aqui você encontra tudo o que necessita para o dia a dia do seu pet. Venham conhecer nossa loja. Rua Albino Pinto, 195, Centro, Taquari, a Rua da Rodoviária. Criative Agropet. A gente ama, a gente cuida. Fone 99524 4146 ou 99581 9940. Mercado Esquina do Real, aberto de domingo a domingo, sem fechar ao meio-dia, das 8 às 22 horas, com tudo para a sua família, tendo também bazar e brinquedos para os pequenos, com grandes promoções todos os finais de semana. Se encontra no bairro Prado, em frente ao Açougue dos Morais, na rua José Porfírio da Costa. Telefone para contato 51 99708 7098, Taquari, Rio Grande do Sul. Você é nosso convidado para participar de nossas reuniões de fé. Domingo, às 3 da tarde e às 18 horas. Terças, às 8 da noite. E quartas, às 3 da tarde. Na Avenida 20 de Setembro, 482, Colônia 20, em Taquari. O reverendo Uberani Barbosa e a pastora Neuza Barbosa, juntamente com toda a sua equipe de fé, estarão clamando a Deus por você. E o Senhor te abençoará. Igreja do Evangelho Quadrangular. Catedral do Deus Vivo. Sede regional. Um lugar para se encontrar com Deus. Estampa Brindes, tudo para a sua empresa ou evento. Lá você encontra produtos personalizados de ótima qualidade, camisetas, chinelos, azulejos, canecas, xícaras, copos e muito mais. Mr. Puffs, baús, cabeceiras e puffs sob medidas, qualidade e bom preço. Avenida Lauter Filho, número 79, Taquari, Rio Grande do Sul.
Está precisando consertar seu celular? Venha para a Evercel. Troca de vidro, touch LCD de celulares e tablets. Trabalhamos com todos os modelos e acessórios em geral. Evercel Manutenção de celulares e tablets. Efetuamos consertos na hora. Temos também grande variedade em touch telas, chips, películas 3D, películas de vidro e acessórios em geral para celulares. Na Evercel você encontra grandes promoções. Tela J5 Prime, tela J7 Prime, touch J2 Prime e Samsung 530. Evercel, Rua Albino Pinto 201, a Rua da Rodoviária. Telefone 51 99617 2431. Laboratório Labor Vida, em Taquari, Rua José Antero de Siqueira, 357 Centro. E em Itabaí, Rua João Claus, junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Laboratório de Análises Clínicas. Telefone WhatsApp 51 3653 1502. Resultados que inspiram confiança. Ponto Real. Alimentação, limpeza, bazar, brinquedos, material escolar, artigos para presente e muito mais. Visite uma de nossas lojas e conheça a nossa grande variedade de produtos. Ponto Real, Taquari, na Rua Albino Pinto, 215 e na José Porfírio da Costa, 219, em frente à rodoviária. Também em Camaquã, Rua Zeca Neto, 855, em frente ao Paradão. Ponto Real, o nosso negócio é fazer você feliz. SA Informática, manutenção e formatação de computadores, notebook e impressoras, recarga de cartuchos, instalações de câmeras e alarmes, monitoramento via internet, telefone WhatsApp 51 98208 3339. Fale com o Sandro, Taquari, Rio Grande do Sul. Se tem Santo Pão, tem mais motivos para comemorar. Delícias preparadas com muito carinho. De segunda a sábado, das 7 às 20 horas. Sem fechar ao meio-dia. E aos domingos, das 8 ao meio-dia. E das 15 horas até às 20 horas. Padaria Santo Pão. Rodovia Aleixo Rocha, 928, em frente a Ceitel. A gente adora te fazer feliz. Você ouviu esta propaganda? Seu cliente também ouviu. O rádio é uma das formas mais simples e práticas de anunciar sua marca, sua empresa ou seu serviço. Anuncie no rádio. Faça sua empresa ser vista e ouvida. Para anunciar na Rádio Web TK Gospel, fale com a gente pelo e-mail contato@radiotkgospel.com.br ou pelo WhatsApp 51 99787 1378. Meu irmão mais velho me ligou perguntando: você ainda é muçulmana? Eu não podia mentir. Ele insistiu: você é muçulmana? Ainda segue o Islã? Eu respondi não. Ele começou a me ameaçar de morte. Eu sabia que não tinha feito nada de errado. Minha irmã, que estava grávida na época, ficou muito brava e me bateu. Minha mãe tentou quebrar os meus óculos, dizendo: não quero mais que você enxergue. Você está lendo o livro errado. Eu lembro bem que o meu irmão também me prendeu em casa. E ele não deixou que eu estudasse. Por conta da opressão que sentem daqueles à sua volta, cristãos, ex-muçulmanos tunisianos mantêm o cristianismo em segredo. Como punição, muitas cristãs ex-muçulmanas são trancadas em casa, assim que descoberto que elas seguem a Cristo. Maysan passou por um longo tempo trancada em casa. Certo dia, meu irmão mais velho chegou e disse: escuta uma coisa, você tem duas opções. A primeira
voltar a ser muçulmana e continuar em casa. Ou, se quiser, continuar cristã. Porém, não terá mais lugar aqui nesta casa. Apesar da perseguição, os nossos irmãos estão dispostos a sacrificar tudo por aquele que os amou primeiro, até mesmo a família. Ele me perguntou: você crê em Maomé? Eu respondi: não. E ele me disse: tire seus óculos. Respondi: não é necessário, pode me bater assim mesmo. Eu tirei os óculos e ele tentou me bater. A mão dele parou aqui. O seu joelho parou aqui. E ele não conseguia me bater. Ele disse que queria fazer isso, mas ele não conseguia. Então falei que queria fazer uma coisa. Eu lembro que eu levantei e abracei ele. Ao fazer isso, ele pensou que eu tinha voltado a ser muçulmana. Porém, não entendeu que eu amo a minha família, independente do que eles façam, independente do que eles digam, eu os perdoo. E apesar de suas ações, eu os amo, sem me importar com o que pensam de mim, mesmo que achem que eu sou má, eu os amo porque é justamente por amor que Jesus morreu naquela cruz. E eu sigo a esse Deus de amor. Com o apoio da igreja local, a Portas Abertas trabalha para que cristãos perseguidos como Maysan sejam alcançados pela família da fé. Mesmo que a nossa família não nos queira mais e nos rejeite, nós descansamos ao saber que a igreja é a nossa família, nossa casa, nosso refúgio. Nossa verdadeira família é a igreja. Nossos irmãos e irmãs do norte da África precisam de nossas orações para continuarem sendo luz nos lugares mais fechados ao Evangelho. Uniremos nossas vozes em um só clamor pelos cristãos ex-muçulmanos no Domingo da Igreja Perseguida. Inscreva-se e participe. www.portasabertas.org.br/DIP. É isso aí, estamos de volta. Você ouviu aí esse testemunho dessa ex-muçulmana, essa jovem aí que foi quase que agredida pela própria família, pelo irmão, pelo pai, se ela não renunciasse à sua fé, né? Para você ver o que eles enfrentam, qual é a dificuldade, e nos dois casos, tanto desse testemunho como no anterior, a gente percebe ali que a grande entendimento deles é saber que Cristo morreu pelos pecados deles, que Cristo morreu por todos. Então, eles talvez não tenham grandes conhecimentos teológicos, grandes conhecimento cultural, mas eles entenderam o principal, que Jesus Cristo veio a esse mundo porque nós éramos e somos pecadores e precisamos de redenção. Então, essa é a grande mensagem desses dois programas que a gente teve semana passada e nesse, é que você talvez que não sabia, não conhecesse, saber que existe sim, em pleno século XXI, em pleno do ano de 2020, muitos, mas muitos países aí aonde a perseguição ela é real e ela é verdadeira e ela existe. Pessoas morrem, cristãos morrem por causa de Cristo, por causa de servir a Cristo. E o que você tem feito com a sua liberdade em Cristo? O que você tem feito, né? Enquanto muitas pessoas estão arriscando as suas vidas para levarem Bíblias, porque os dois principais pedidos desses irmãos cristãos, quando Portas Abertas chega, é por oração e por Bíblia, né? Quantas pessoas estão morrendo para poder levar uma Bíblia para esses irmãos e você com a sua Bíblia em casa que você mal abre para ler? Então, você que está escutando, valorize a liberdade que você tem em Cristo Jesus e saiba que é por causa dele que nós estamos aqui, pela morte e ressurreição dele, nós estamos aqui. E Guilherme, já que falando em vários países, nós temos uma lista de 50 países que a Missão Portas Abertas coloca sempre, todo ano, lista atualizada. Mas passa aí os 10 primeiros, aí, o top 10 dos países em perseguição. Vamos lá então. O primeiro lugar hoje é a Coreia do Norte, e o tipo de perseguição, como a gente citou anteriormente, é a opressão comunista e pós-comunista. Em segundo lugar, o Afeganistão, pelo antagonismo étnico. Em terceiro lugar, a Somália, também pelo antagonismo étnico. Em quarto lugar, a Líbia, pela opressão islâmica. Em quinto lugar, o Paquistão, também pela opressão islâmica. Em sexto lugar, a Eritreia, pelo protecionismo denominacional.
Em 7º lugar, o Sudão pela paranoia ditatorial. Em 8º lugar, o Iêmen pelo antagonismo étnico. Em 9º lugar, o Irã pela paranoia ditatorial. E em 10º lugar, a Índia pelo nacionalismo religioso. Então você vê nesses 10 primeiros países aí, né, que a maioria deles no Oriente Médio e Norte da África, mas como nós falamos antes, né, ali a Colômbia, por exemplo, no 41º lugar, que é aqui no nosso lado e que essa realidade ela existe. E esses 50 países são aqueles que são, mas o que não significa que em muitos outros lugares que talvez não estão nessa lista, não hajam também comunidades em perseguições locais. Então, que nesse final de noite você possa sim interceder por um momento por esses cristãos que estão firmes. E a gente percebe que eles confiam, creem muito na oração que nós fazemos por eles, né? Eles se surpreendem e eles sempre pedem orem por nós. E o que eu acho mais fenomenal é que a oração deles muitas vezes nem é para que a perseguição cesse, não, mas que eles possam permanecer firmes, porque realmente é um grande desafio continuar crendo em Cristo, continuar crendo na palavra em meio a um ambiente tão hostil, onde você não tem nenhuma recompensa material, mas a fé, a certeza de que Ele morreu por você e você continuar fazendo o mesmo, pregando o Evangelho. Estamos chegando aí ao nosso final, nosso programa. Patrick, tuas considerações finais sobre o assunto aí e também o teu boa noite então para encerrarmos aí o nosso programa. Pois é, então encerrando mais um programa, né, mais um papo teológico. Dessa vez a gente falou então sobre a perseguição, né, dos cristãos perseguidos ex-muçulmanos, né? E o interessante ali é daquela lista de 10 países que o Guilherme falou. 8 deles, pelo que eu contei, são islâmicos, né? Então a maioria como eu estava falando aqui fora do ar também, dos 50, se eu não me engano, 32 países são islâmicos. Então aí tem coisa, né? Aí tem coisa. Então é terrível realmente a perseguição. E como eu estava falando sábado com alguns aí, é que essa tolerância religiosa no Ocidente, de certo modo, né, não totalmente, não é que é ruim, mas essa tolerância religiosa, de certo modo, estagnou, né, a posição da igreja. Muitas pessoas estão ficando mais sedentárias, muitos cristãos estão ficando mais sedentários, sendo que no primórdio do cristianismo ali, do tempo dos apóstolos, os cristãos estavam sempre viajando, espalhando a palavra, estavam evangelizando os pagãos, e hoje em dia acabou isso praticamente, né? A maioria dos cristãos fica em casa, lidera a sua vida normalmente, tem um emprego, tem uma família e ficam ali, né? Não fazem nada, quase nada, né, para ajudar o evangelho, e isso é um problema. Esse é um problema muito sério, e que a gente possa tomar de exemplo essa situação, né, da igreja perseguida, né? Assim como a Bíblia prevê que os cristãos, por se seguirem, as pessoas que acreditam em Cristo, se seguirem a Cristo, serão com certeza perseguidos. Então, se a gente não está sendo perseguido de algum modo, aí tem problema, né? Então, com isso eu deixo aqui o meu boa noite, né? Então, semana que vem estaremos de volta com mais um papo teológico, com um novo assunto para tratar. E da minha parte é isso, né? Então, boa noite aí para todos os ouvintes. Tenham uma boa semana e é isso. É isso aí, obrigado, Patrick. Guilherme, considerações finais aí também e o seu boa noite pra galera toda aí. É isso aí então, Michael. Quero agradecer também a oportunidade de estar aqui mais uma vez no Papo Teológico com o Patrick. Este tema que é bem importante, que é sobre os irmãos que infelizmente continuam sendo perseguidos aí nos países muçulmanos. E eu queria dizer que se você for orar ainda hoje, coloque suas orações nesses irmãos. A gente precisa orar, a gente precisa colocar a vida deles e pedir que Deus continue os fortalecendo para que eles possam ficar firmes. Até amanhã, eu tô no ar aqui meio-dia, hora da informação, então uma boa noite a você e que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau.
É isso aí, muito obrigado você que estava conosco aí, repassando nossa programação de amanhã, às 6 horas, roda de Galpão com Júlio Alcione. Ao meio-dia aí, aquele que acabou de falar com você, o Guilherme vai estar trazendo as notícias, te deixando bem atualizado. À noite tem às 21 horas o Futuro Triunfante com o Pastor Milton, encerrando a nossa noite de programação aqui no estúdio, às 22 horas, momento de louvor e adoração, né, com o Júlio Alcione. Né? E quarta-feira, às 21 horas, um programa especial aí, reprisando a conversa que eu tive com o Willy Menezes do Missão Portas Abertas, para você talvez entender de quem está realmente em campo falando sobre o assunto. Então, se você quiser escutar, quarta-feira, 21 horas, não perca aí, talvez avise alguém que você queira que ouça essa entrevista, se você até já ouviu e quiser novamente ouvir, que vale a pena até ouvir de novo, quarta-feira, às 21 horas. No mais é isso aí, segunda-feira que vem às 22 horas estamos de volta aí e os nossos 2 próximos programas vão ser muito bacana. Estaremos falando sobre o maior evento da história e que se baseia o cristianismo, que é a ressurreição de Cristo. Semana que vem vamos estar trazendo aí evidências aí, algum modo, como isso se realmente... Porque a gente sabe que muitas pessoas até creem em Cristo até a página 2, né? Que ele morreu, um cara histórico, beleza. E justamente a questão do muçulmano, agora creem que ele realmente ressuscitou e que é Deus, aí a conversa muda. Nós vamos estar falando dessas evidências e o assunto é tão extenso, nós vamos deixar 2 programas. No outro programa nós vamos estar falando da importância disso para o cristianismo, né? Então assim, se você quer entender sobre a ressurreição de Cristo, como ela se deu, qual a importância, o que ela significa efetivamente para nós, o que nós temos a ver com isso, o que isso vai nos impactar. Então não perca os 2 próximos programas aí do Papo Teológico. Por hoje era só, muito obrigado você que esteve conosco aí, um abraço para Cristiane Juarez, que deixou o seu recadinho no Facebook para nós ali, dando boa noite. Boa noite a você, que Deus possa te abençoar, como o Guilherme falou, tira um momentinho para interceder para esses irmãos. Nós ontem na Igreja Quadrangular ali, estivemos orando, né, e relembrando esse momento, então não só num domingo por ano, mas em nossas orações nós possamos lembrar desses irmãos que tanto sofrem por causa de Cristo. E lembre-se, é por causa de Cristo que somos perseguidos, e eles são perseguidos, é pelo nome dele. Então creia nesse nome, confie, pois ele falou isso, ele nos comunicou, ele nos preveniu sobre esse assunto. Então, Deus abençoe, uma boa noite e até o próximo programa, se Deus quiser.